Então, tá tudo aí tranquilo. Deixa só arrumar algumas coisas aqui. Beleza. Bom, pessoal, que ia falar, não sei se para quem chegou ou que está chegando hoje como a sua primeira aula, eu gostaria de falar para você que no chat eu coloquei fixado no chat, vocês podem encontrar as gravações lá no YouTube, tá? Coloquei o link das nossas aulas. Para quem está chegando hoje, eu peço para que você acesse a primeira aula para que saiba todas as orientações sobre como funciona essa disciplina, tá? Eh, e lembrando que para entrar na aula, você tem que ir no menu lateral, procurar o calendário e no calendário acessa a aula que aparece ali agendada no horário, que é, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, e outra coisa, recomendação, você já vai entrar colocando o microfone fechadinho, se não for participar, para não interromper a aula. Então, vamos criar essa cultura, tá bom? E aí, vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver quantos alunos já tem, 63, vamos esperar um pouquinho então, todo mundo chegar. Quem está aqui por primeira vez, da primeira aula hoje? Lembrando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aparecendo a tela? Sim? Está. Tá. Então, de novo, para quem chegou hoje, explicando aqui, olha só, no menu lateral, você vai na parte de calendário, tá? Não precisa de link, por quê? Ah, me passa o link. Se não está aparecendo para você, por que não está nessa turma? Tá? Aqui você vê na parte de calendário, aqui aparece, olha só, aparece Química Biológica às 19 horas. Não tem nada do outro mundo e aqui você entra, aqui onde está o clicar no entrar, tá? E aí você já entra na nossa aula. Sueli, pode falar. Boa noite, professor. Tudo Boa bem? noite, tudo bem, e você? Tudo bem. Você pode tirar só uma dúvida para mim, por favor? Sim. É que as outras aulas eu estava fazendo com a professora Aparecida Cristina. Seria na Uhum. sexta-feira às 7. Eu entrei agora e caiu na aula do senhor, no caso. O senhor sabe me dizer o que eu posso estar fazendo, se está certo? Tá, deixa então, eu vou fazer o seguinte. Peraí. Vou confirmar se você está aqui nesse. Se está aparecendo para você. E no se aparece qual? Qual professor? Professora Aparecida Cristina Mauro. As duas Gente, últimas aulas eu tive com ela. mas Essa aqui. seria a terceira. Então, aqui. Essa aqui é a minha aula. Estranho, né? Pois Muito. é, porque Deixa eu verificar geralmente é aqui. sextas. Deixa eu Tá, só verificar aqui no CIA. Vocês estão vendo o meu CIA, né? É a tela do computador. Eu vou entrar aqui no CIA e do MED, no meu acesso. Pauta eletrônica. Vou puxar a pauta, tá? Só tá. para ver se aparece. Lançamento. Frequência. Semi. Aqui, Química Biológica, 3001. Tá. Eu vou colocar essa listagem aqui no chat, tá bom? Veja se seu Tá, nome aparece. Se aparece, é porque você migrou para a minha turma, tá bom? tá Se bom não então. Muito aparece, obrigada. você vai ter que ver com o coordenador o que aconteceu, entendeu? Aí a gente verifica. Mas assim, não tem problema, porque o conteúdo é o mesmo, tá? O importante é você Tá. saber aonde Não que ficaria como, não ficaria é como com... falta, não, né? Não ficaria não. Não tá colando. Deixa eu só vou tentar aqui colocar aqui no Word, mas já compartilho com vocês, tá?
Não sei por que nessa turma das 19 horas é o que está tendo o maior problema em questão de migração de alunos para toda hora está entrando um aluno novo, ou aluno que, que migrou. Isla, de novo, você vai no menu lateral do. Ah, mas será que ela não entrou? Será? Aqui nessa aula. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. É, no seu calendário aparecem dois professores? Nossa. Mas você está me escutando, né, Isla? Deixa eu ver. Eu vou postar a listagem que está no CIA para saber. Não está comigo aqui, não. Já tô vendo acá, Isla, que não é comigo, não. Então, Isla Eduardo não aparece nessa listagem do CIA. Pronto, postei, pessoal. Verifique se seu nome está aí. Se não estiver aí, não é comigo, você vai entrar na outra turma da professora que está agendada, tá? Isla Eduarda não aparece aqui não, tá? Você é de outra turma. Nada. E... Quem estava falando comigo agora era a Sueli, né? Isso, professor, eu En- mesma. Já viu se está seu Eu não nome aqui? consegui. Eu tô procurando aqui, eu não tô conseguindo encontrar mesmo, não. Não, então você é de outra turma, tá? Tá Tem bom, que então. ver. Muito obrigada, tá? Nada, que isso. Então, pessoal, o que acontece? Vocês têm que entrar se aparecem duas turmas, aí vai ter que fazer isso aqui que eu fiz. Pergunta para seu professor lá, que aparece ali no calendário na primeira aula, se está nessa turma, tá? Assim como eu fiz. Perfeito. Tá, o que mais aqui tá nesse horário agora? Bom, vamos voltar aqui então. Eh, Alguém falou aqui que era a primeira aula hoje. Kelly, olha só. Pessoal, vou mostrar aqui de novo, prestem atenção. Então, vamos lá. Aqui no chat, esse é o nosso chat, onde vocês estão postando tudo, tá? Na parte de cima, sim, na parte daqui está fixada uma mensagem, tá? Se você clicar nela, vai te levar aqui às gravações. Então, o que vai fazer? Aqui, clicando nela, você vai ter a aula 1, que já foi, a 2, a 3 e a 4. Quem está ingressando hoje por primeira vez, eu recomendo para que já depois pode assistir essa daqui, tá bom? Mas depois acessa a aula 1, que na aula 1 vai ter todas as orientações sobre como funciona essa disciplina, ok? E, eh, e aí você vai acessar a 2, a 3 e a 4. Lembrando que as nossas aulas aqui comigo, neste horário, é um complemento do conteúdo que está na plataforma Sava. Por favor, leiam isso aqui. Segue abaixo o link com as gravações das nossas aulas. Lembro que as aulas remotas, realizadas por meio de Teams, têm o objetivo complementar o conteúdo que está na plataforma online Sava. Então, você lá tem que assistir às aulas previamente para poder vir aqui ao meu encontro pela plataforma, tá bom? Então, Gisele, Eliene, todo o pessoal que chegou hoje, sejam bem-vindos. Ainda dá tempo de pegar a matéria. E, como estou falando novamente, assistam a aula 1, que aí tem todas as orientações de avaliação, de conteúdo, tá bom? Aí já está aqui. O que acontece? Sempre vão vir aqui
eu vou atualizar esta mensagem, sempre adicionando a aula, assim sucessivamente das nossas aulas, tá bom? E é isso, pessoal. Mais dúvidas? Nada. Então, vamos dar início então à nossa aula número 5 e a gente vai falar hoje sobre átomo e modelos atômicos e sobre tabela periódica. Tá, vamos lá. Emanuele, vamos conseguir sim. Pode ficar tranquilo, tá? Ok. Nesta aula daqui, a gente vai falar sobre átomos, elementos e a tabela periódica. Primeiro, vamos ver como existiu essa evolução dos modelos atômicos, tá? Existe, por exemplo, ou seja, lá começaram os filósofos gregos a dar alguns palpites sobre a existência do átomo, tá? O conceito do átomo, sim, e foi evoluindo para o que a gente está achando e encontrou hoje, que é o modelo moderno do átomo. Então, passou por vários modelos. A gente vai ver o modelo de Dalton, de Thomson, Rutherford, Bohr, e cada um de como foi uma contribuição do anterior para o seguinte, para se chegar ao modelo atual. E esses modelos não foram assim, só eu um dia deitei e pensei, átomo é uma esfera. Não, tem uma metodologia científica, tem um acompanhamento científico, experimentos para observar se do porquê essa teoria atômica de cada um desses científicos valia a pena, tá bom? Vamos também vamos ver alguma questão da tabela periódica. Sim, a tabela periódica, como vocês sabem, é uma organização dos elementos encontrados na natureza em seu formato puro, mas é uma classificação que tem a ver eh, com sua forma, com o número atômico, que a gente vai estudar hoje, tá? E vamos ver uma questão relacionada também a suas propriedades metálicas, não metálicas, se ele é um gás nobre ou não é, é alcalino. Então, tudo isso foi organizado por uma série de cientistas, tá? Para deixar a gente com uma tabela periódica muito bem organizada e moderna. Mas é importante aprender um pouco sobre ela, tá? Ok. E algumas aplicações práticas a gente vai ver ali no finalzinho da aula. Ok. Vamos falar sobre a estrutura atômica. Então, o átomo, o átomo é a menor partícula, sim, de de um material. Então, vamos imaginar você que está agora com uma aliança no seu dedo de ouro, sim? Ela foi feita por um elemento de ouro. Ele é purinho, tá? Cada elemento tem, em sua forma pura, tem seu átomo. E o átomo tem três partes ou três elementos importantes. E o que a gente chama da estrutura atômica. Primeiro, temos os elétrons, tá? Os elétrons são partículas de carga elétrica negativa, tá? Eles possuem uma carga elétrica negativa e eles sempre estão circulando na nuvem eletrônica externa. Então, eles ficam girando, girando ao redor do núcleo. No centro do átomo, encontramos o núcleo. E aqui no núcleo, encontramos duas partículas a mais, que são os prótons, que eles já são partículas de carga positiva.
tá? Os prótons são cargas positivas, sim? E temos também os nêutrons, que eles não têm carga. Eles não têm carga, ele não é nem positivo nem negativo. Só que ele está junto ali com os prótons para tentar estabilizar algumas repulsões, tá? Porque o próton, ele quer se aproximar do elétron. Positivo ou negativo, ele quer se aproximar. Então, o nêutron está ali. Calma, meu amigo. Não fica neurótico, não, que aqui os elétrons vão ficar girando para estar estáveis. Se você sair daqui, vai dar uma instabilidade à, à estrutura, tá? Beleza? Muito bem. E tem um tamanho dessa estrutura do átomo. E a gente está falando que a estrutura do átomo é, a estrutura do átomo, ele tem, ou seja, um tamanho mais ou menos de 1 por 10 elevado a menos 10 metros. Lembra da nossa aula anterior que a gente estudou notação científica? Então, o que significa 1 por 10 elevado a menos 10? Que teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ali, dígitos, sim? É uma partícula muito pequena. E é o mesmo que dividir 1 metro em 10 bilhões de partes iguais, tá bom? Então, uma estrutura bem assim, bem minúscula, tá bom? Eh, e essa unidade de um Armstrong, essa também é uma unidade de medida. Um Armstrong, com uma bolinha aqui em cima do A. Quando vocês encontrarem o A e uma bolinha aqui em cima, significa que é uma medida de comprimento chamada Armstrong, tá? E equivale a 1 por 10 elevado a menos 10 metros, tá bom? Ok. Muito bem. Mas para chegar ao modelo atômico atual, certos cientistas se trabalharam nessa questão. Então, vamos ver assim um resumo. Primeiro eu vou pôr um resumo de cada um deles, tá? E depois a gente entra em detalhes sobre eles. Dalton, sim, em um ano de 1808, ele falou assim, olha só, o átomo, ele é uma esfera, tipo uma bola de bilhar, tá? Indivisível, indestrutível e a menor parte da matéria, tá? Ok, mas aí que acontece? Thomson, em um ano de 1904, sim, ele fala o seguinte, ele é esférico, ele continua com a teoria de Dalton. Ele fala assim, ele é esférico, mas não maciço, e pode ser divisível, tá? E ele falou assim, ele tem presença de elétrons, ou seja, de cargas negativas, tá? Então, ele falou é o que a gente chama do pudim de passas, sim? Ele é meio molengo, tá? E que tem elétrons dentro dele. Observem como está indo a evolução do modelo. O que acontece? Quando a gente trabalha na ciência, ou quando se trabalha nessa questão de modelos, teorias sobre algum fenômeno, os trabalhos feitos, quando a gente vai começar a fazer aplicar a metodologia científica, os trabalhos feitos por cientistas anteriores servem para a gente ou evoluir ou contestar, sim, para mas tem que contestar, óbvio. Eu estou mostrando aqui um resumo, mas entre este pulo daqui a esse pulo daqui, aconteceu muita coisa. Até porque nessa época não tinha tanta tecnologia, entendeu? E era mais difícil porque estamos falando de uma coisa que a gente não vê, né? Então, o que a gente não vê parece impossível de acreditar, mas acreditem, existe sim, e eu vou mostrar para vocês como esses experimentos foram feitos, tá?
como esses caras se mataram para chegar ao modelo atômico que a gente tem hoje em dia. Ok, continuando. Então, Thomson pegou um pouco da teoria de Dalton, sim, mas ele já refutou que não era maciço, que aqui ele falava que era maciço, aí falou, não é maciço. Pode ser divisível. E o que aconteceu, né? Vocês sabem por que aconteceu com essa teoria divisível? Vocês sabem? Di- Oi? O que acontece? Divisível significa você conseguir tirar, quebrar ele ou abrir. Isso aqui já existiu e foi o modelo da bomba atômica, tá? É a divisão, sim, de um átomo. Então, esse existe. É possível, mas hoje em dia não se pode fazer isso. Então, a gente considera como o modelo atômico, sim? E nesse modelo de Thomson, ele só falou assim, olha, tem presença de elétrons. É não maciço, molengo, mas é esférico. Ok. Aí vem Rutherford, olha, só 5 anos depois, em 1909, tá? E ele fala assim, o modelo atômico é mais um sistema planetário, sim? Onde temos um núcleo e os elétrons estão circulando ao redor desse núcleo, tá? E, e aí o que acontece? Ele fala assim, vocês observam esse modelo aqui, parece que esse aqui, o núcleo é o Sol, né? Como se fosse o Sol, e os planetas girando ao redor do Sol. Só que esses planetas são os elétrons, e que no núcleo, que seria o Sol, só teria prótons, tá? Ou seja, mas aqui observem que Rutherford já coloca-se o seguinte, olha só, tem um núcleo pequeno, denso e com carga positiva. Então, ele demonstrou que além de ter, o Thomson tinha falado que tinha elétrons. Agora, o Rutherford, o que faz? Cara, tem cargas positivas. E esses são os prótons, tá? E ele fica no centro. 5 anos depois, fez esse comentário ali, demonstrou essa teoria, tá? Ok. Schrödinger, esse cara aqui, em 1926, observem que se passaram quase 20 anos, sim? Entre o modelo de Rutherford para esse daqui. E aí ele fala o seguinte, olha só, existem nuvens eletrônicas. Sim? E essa região de nuvens eletrônicas que rodeiam o núcleo, tá? E nessa região é possível encontrar o elétron. Tá? Aí vem Bohr, em 1913. Espera aqui, esse aqui tá. Primeiro foi Bohr, desculpa, gente. Aqui eu coloquei errado a ordem, tá? Estava achando já porque ele já migrou aqui das nuvens, do modelo de nuvens eletrônicas para órbitas. Órbitas estacionárias em 1913, Bohr, sim. Ele falou assim: os elétrons ficam em órbitas circulares ao redor do núcleo. E já Bohr, em 1913, ele fala que em um núcleo tem partículas positivas e neutras. Ou seja, já colocou ali os nêutrons, tá? E que fica no centro. Olha, esse modelo de Bohr, em 1913, já é um modelo um pouco mais da realidade do que acontece com a estrutura atômica, do modelo atômico. O que faz Schrödinger é o seguinte, que existe uma nuvem eletrônica em que os elétrons estão lá e não estão fixos em órbitas estacionárias, ou seja, assim como o modelo de Bohr, sino que ele cria uma nuvem eletrônica. Sim, Caio, os elétrons sempre ficam em volta do átomo. Não, os elétrons sempre ficam em volta do núcleo, tá? Do núcleo, tá bom? E o núcleo, dentro do núcleo, está conformado por partículas positivas, que são os prótons, e as neutras,
o papel das neutras, o que acontece? Ele é como se fosse o tranquilizante. Gente, a Maria hoje não tem aula. O que acontece com esse pessoal? Se alguém puder. Obrigado, Caio. Aí o que acontece? Esses nêutrons, eles fazem o papel, tipo, de calmar os prótons, porque imagina, o que acontece com uma carga positiva e uma negativa? Ela quer, sim, se juntar. Então, para dar uma estabilidade na molécula, o nêutron está ali, tirando um pouco essa repulsão e tentando manter uma estabilidade na molécula, no átomo. Ok. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre as contribuições. Ah, que bom, Maria. Lembre, Maria, que para entrar na aula tem que entrar pelo calendário e clica lá em entrar naquele ícone que tem o videozinho, né, de gravação. Maravilha. Ok. Então vamos ver um pouco dessa evolução desse modelo atômico chegando até Dalton e Thomson. Os filósofos gregos, sim, lembra da nossa primeira aula, falavam que eles falavam assim, olha só, a matéria era composta por quatro elementos, o ar, o fogo, água e terra. E depois começaram a falar um pouco sobre partículas fundamentais chamadas átomos. Sim? E depois, já em 1803, Dalton se baseia na lei de conservação da massa e ele falou que era a ideia do átomo, falando que era uma bola, era esférica, maciça e pronto. E aí vem Thomson, sim, mostrou mediante partículas em um raio catódico que eram carregadas negativamente e possuíam massa. Essas partículas tinham uma massa, tá? E que aí foi a descoberta do elétron. Boa noite, Maria. Espera aí, um minutinho. Eu estou me recuperando de uma gripe. Aí estou com tosse. E os postulados de Dalton eram o seguinte: toda matéria é composta por átomos. Tá certo? Mas não era toda matéria, é toda matéria pura, tá? Indivisível, não podem ser criados nem destruídos. E isso aqui foi uma das quedas desse teorema, né? Que a gente já viu que o modelo de Thomson, ele fala de indivisível. Mas é porque eu tô tapada aqui, né? Só que ele é meio pitoco na manga, que ele tem essas. Bom, característica dos elementos. Os elementos são caracterizados por seus átomos e estes são idênticos em todos os aspectos. Ou seja, que átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. Em outras palavras, ele fala o seguinte: olha só, cada elemento tem um átomo e cada um tem sua característica. De um elemento para outro, muda a característica desse átomo. E está certo. E isso a gente vai ver hoje, porque de um elemento para outro, a gente vai ver que o raio atômico, ou seja, a distância, um minutinho, pessoal, que toco aqui. Desculpa, pessoal, tocou aqui o interfone. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? De um elemento para outro, o átomo, esse modelo atômico muda, tá? Porque cada
elemento tem sua característica. E o que a gente vai estudar hoje, por exemplo, o raio atômico, sim, que é a distância entre o núcleo e do núcleo, sim, e o último elemento ali próximo dos elétrons, e ele varia. E esse raio atômico, ele vai fazer diferença nas características, tá? Ok. Ai, obrigado ali, Maria Cristina, por ajudar ali nessa questão, com os amigos, colegas. Bom, contribuição de Dalton. Lei da conservação da massa, tá? Eh, Ele falou que a massa é conservada nas reações químicas e isso a gente viu no primeiro dia de aula, que inclusive eh, Lavoisier pegou essa ideia do Dalton e Lavoisier depois confirmou, sim, a questão da, da, da teoria, em que, quando tem uma reação química, o elemento, a massa desse elemento se conserva, tá? Ok. Ele se transforma, a gente já viu, né, que se transformava em outro composto, mas se eu pegar o elemento e a massa desse elemento, vai ser a mesma, antes da reação e depois da reação, tá? E que observou que essas reações químicas é uma combinação, separação ou rearranjo de átomos. E isso está certo, tá? Porque a gente vai ver quando na nossa aula de reações químicas, vamos observar que podemos ter vários tipos de reações. Por exemplo, A mais B produz AB. Temos o elemento A, que tem seu átomo A, que se junta ao elemento B e cria outro composto chamado AB. Tá? Então, tá certo. Então, tem uma separação, ou tem um rearranjo, uma síntese, enfim. Muito bem. Quais eram as limitações de Dalton? Sim. Deixaram muitas dúvidas, tá? Porque não se sabia se essa questão do átomo existia se para um elemento ou para uma molécula, entendeu? Não sabia se átomo ou molécula era a mesma coisa. O projeto Manhattan da bomba atômica consiste no início dessa fusão, dessa fissão, tá? Porque fusão é junção, fissão é divisão. Então, o que acontece? Foi mesmo. É, dividiu o átomo. Por isso que deu essa explosão, tá? Tá bom. TL, ataque. E, hum, e assim, nessa época também não tinha muitas demonstrações com relação a como demonstrar as teorias que o Dalton estava fazendo. Agora, passando para o modelo de Thomson, sim, e a questão de que ele caracteriza o elétron. O que significa caracterizar o elétron? Ele descobre que tem uma carga, sim, e tem uma massa, tá? Então, Thomson, sim, ele verificou passou por meio de raios catódicos, botou dois cátodos, entre eles passou uma corrente elétrica, sim, e colocou uma lâmina metálica exposta a esses raios catódicos, adquirindo uma carga elétrica negativa. E aí ele conseguiu mensurar a carga versus massa, sim? Uma relação entre a carga elétrica e a massa, tá? E depois, essas medidas permitiram calcular um valor disso aqui. Raio catódico, em realidade, é o seguinte: ele coloca esse elemento aqui de vidro, sim? Aqui temos dentro dele, por exemplo, o metal, tá? E passa eh, eh, corrente, falar assim como uma corrente elétrica, né?
entre dois cátodos. Aqui. Quando passa um feixe de luz por ele, ele gera uma carga elétrica. Quando entra em contato com o material, se vê como se fossem umas partículas se desprendendo dela. Ou seja, cátodo, ele vai ter uma carga positiva, sim? Quando passa por ele, arrastas negativas, tá? E conseguiu ver que existiam essas partículas ali, sim? Quando se vê esse desprendimento de partículas, tá? Percebeu-se que eram negativas pela questão da repulsão. Aí, essa parte ali do como mensurar essa parte da carga, aí pega a partícula metálica, tá? Como teve desprendimento de matéria, um peso antes, um peso depois, verifica quanto foi a carga elétrica que passou, dada em coulombs, sim? E verifica a massa que foi perdida, essa diferença ali. Então, tem uma variação de massa com uma variação de corrente elétrica. Conseguiu determinar se quanto seria a massa do elétron, tá? Isso que a gente vai ver aqui. O que acontece? Em poucas palavras é o seguinte, tem um metal, aí passou um feixe de luz com uma carga elétrica, essa carga elétrica arrastou uma massa ali do material, tá? Então você tem o valor da carga elétrica, a diferença de massa, tá? Do que se perde, e aí faz uma relação. Então, foi possível determinar a razão de carga-massa do elétron. Ele falou que era 1,76 por 10 a 8 colombios. Peraí. Esse C, coulombs, tá? Coulombs. Sim? Grama, por grama. Aí, Millikan determinou em outro experimento que chama de gota de óleo, sim? Que a carga do elétron era 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá? Aí, se tem a massa, a razão era carga por massa. Essa é a relação, sim, da razão de carga e massa. Se determinou que a carga era isso daqui, a massa do elétron, que seria dividir, sim, essa relação, tá? Então, eu ia fazer o seguinte. Temos 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombios sobre 1,76, que era a razão que fez carga do massa de elétron, que fez Thomson, por 10 elevado a 8, C sobre G. Coulombios com coulombios se elimina, essa grama passa para o numerador, e aqui vemos um cálculo que a gente fez em notação científica. Se lembram da aula anterior? Tá? Então, o que significa? Você vai fazer 1,60. Só quero mostrar aqui que a gente vai servir um pouco do que a gente estudou de notação científica nas aulas anteriores. Vezes 10 elevado a menos 19. Certo? No numerador tem menos 19. No denominador temos que 8. Tem uma propriedade que fala o seguinte, olha só. Se está no denominador e você quer subir o numerador,
você multiplica por menos 1 o expoente. Então, este 10 elevado a 8 que está embaixo, para subir, ele fica o quê? 10 elevado a menos 8. Tá? Você faz normal a divisão de 1,60 dividido em 1,76. Temos 0,90, ¿sí? 0,9090, tá? Por 10. E agora aqui vemos, notação científica. Lembram da nossa aula? Temos a mesma base, é o mesmo que somar os expoentes. Então, menos 19, menos 8. 0, eu posso arredondar esse 0,9 para 2 dígitos, fica 0,910 por 10 elevado a menos 19, menos 8, menos 27 gramas. Ok, se eu mexo a vírgula nesse sentido, você diminui em 1. Então, vai ser 9,10 por 10 elevado a menos 28 gramas. Conclusão. A massa do elétron, ela equivale a 9,10 por 10 elevado a menos 28 gramas. Ou seja, bem, é um valor muito pequeno, tá? Mas essa é a massa do elétron, tá? Que foi feito no experimento de Thomson com a ajuda de Millikan. Fala. Levantou a mão. Pode falar que não. Professor, Oi. como é que faz para colocar notação científica na calculadora Ah, científica? tá. Podemos fazer na calculadora diretamente, esse valor ele vai te dar, tá? Vamos fazer essa aqui na calculadora. Acho que eu tinha falado na outra aula, não? Não, na calculadora científica mesmo. Sim, acho que eu tinha falado, mas vamos fazer aqui. Como Tá colocar bom. na calculadora estes dois valores? Na outra aula o senhor falou, só que eu acho que todo mundo Sim, já deve ter vamos esquecido tentar do fazer. fator. Tá bom. Vamos fazer. Então, na calculadora, vocês vão colocar esses dois valores aqui. Então, vai colocar assim. A calculadora, abre parênteses para o numerador, seria 1,60, ¿sí? E tem uma tecla chamada ESP. EXP, lembram? Essa teclinha representa o 10, tá? E depois coloca o expoente, que é menos 19. Isso aqui é para o numerador. ¿Sí? Dividido, então coloca aqui a teclinha da divisão. E agora vamos colocar o denominador. Na do denominador, você vai colocar 1,76. De novo a teclinha ESP elevado a 8. Aí já escreve somente o 8 que ele representa o expoente. E dá Enter. Tá? Todo mundo fazendo. Aí vai te dar, ele acho que ele já vai te colocar em notação científica, né? Todo mundo faça na calculadora. Quanto deu? Deu aqui 9,09, né? Por 10 elevado a menos 28 gramas. Perfeito, muito bem. Que bom que você... Quem falou agora? Me lembrou de mostrar na calculadora, porque a gente tem que praticar essa questão da calculadora ali. Tá bom? Esse aqui era um exemplo assim. Foi feito por Thomson a relação de carga-massa do elétron. Mas a Millikan demonstrou que a massa do elétron era de 9,1 por 10 elevado a menos 28 gramas.
Show. O modelo de Thomson, ele fala da estrutura do átomo, tá? Ele falou que, lembra do teorema do pudim? Sim, então falava assim que era um pudim e que as passas eram os elétrons. Opa, o que está acontecendo aqui? Espera aqui. Deu problema com meu mouse. E que as passas eram os elétrons. Eita, o que aconteceu com meu mouse? As passas eram os elétrons, tá? Incrustados em uma massa que totalmente era. Maria Cristina, você não conseguiu fazer o cálculo anterior? De novo, você colocou na calculadora científica, não na do celular. Estamos falando dessa calculadora aqui, que eu já falei. Ah, mas você viu a teclinha EXP? Então, tem que fazer parênteses 1,60 ESP menos 19, fecha parênteses, tem que fechar os parênteses, dividido em abre outro parênteses, que estranho. Ah, menos 19. Tá certo, não tem problema não, tá? Que bom que aí achou aonde estava. Ok, vamos continuar aqui. Rutherford, tá? Falou o seguinte, olha só. No centro fica a parte positiva, sim? E os elétrons ficam circulando, tá? Ao redor desse núcleo, conhecido como o sistema solar. Tá? Parecido ao sistema solar, aunque o Sol era um núcleo, enfim, isso já tinha explicado anteriormente. Ok. Aí vem uma questão da descoberta dos nêutrons. Sim. 9 anos depois, Rutherford descobriu que as partículas positivas do núcleo eram os prótons. Tá? Aí evidenciou outra partícula em que essa presença de uma partícula com massa semelhante à dos prótons, mas que não tinha carga elétrica. E a função dos nêutrons era diminuir a repulsão entre os prótons, permitindo que o núcleo ficasse estável. Tá? Ok. Aí vamos falar um pouco sobre. Bom, já terminamos a questão dos modelos atômicos, já tinha falado lá, então passou Rutherford, Bohr e chegou ao modelo atômico atual. Ok, vamos falar um pouco sobre radiação eletromagnética. Oi. Vamos falar um pouco sobre radiação eletromagnética. O que acontece? A luz é uma forma de radiação eletromagnética. Consiste em vários campos elétricos e magnéticos oscilantes com uma velocidade no vácuo. A luz tem uma velocidade de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz. Existem outros tipos de ondas eletromagnéticas, tá? Como visível, onda de raio, enfim. E todas têm uma interação com elétrons. Ao encontrar um elétron, o campo elétrico de um feixe de luz o empurra em uma direção ou na direção oposta, sim? E o campo oscila com uma intensidade. Tá? Aqui vemos um pouco sobre radiação eletromagnética. A questão, por exemplo, as ondas, temos esse é o espectro eletromagnético,
temos ondas de TV, onda de rádio, as microondas, tá? Infravermelho, a luz visível, como a lâmpada que a gente consiga enxergar. Cada onda, ela tem uma frequência e um comprimento de onda, tá? Algumas são mais intensas que as outras. Então, por exemplo, esse daqui, a intensidade, é, é- o comprimento de onda é maior, tá? Que, por exemplo, a microondas. Aqui vemos que o infravermelho já ele começa a ter, sim, o comprimento de onda é menor. O comprimento da onda é menor. Esse aqui. A luz visível, ultravioleta, que são os raios do sol. Os raios X, observem esse comprimento de onda que é aqui o tamanho do átomo. Tá? Então, por exemplo, com relação ao comprimento de onda em metros, comprimento da onda é isso aqui, entre cresta e cresta. Tá? Por exemplo, o do ultravioleta tem como um tamanho de um vírus. Tá? A de rádio, tamanho até de prédios. Olha a comparação. Então, o que acontece? Aqui já temos os elementos radioativos, onde são partículas subatômicas, em que o comprimento de onda é 10 elevado a menos 12. Tá? Esse é o espectro eletromagnético. Ok. Quais são as características dessas ondas e por que eu estou falando com relação de ondas aqui? Porque a maioria dos modelos atômicos utilizaram algumas luzes, feixes de luz, para conseguir chegar nos teoremas. Então, o que temos? Aqui temos uma onda. Espera aqui. Sim. Então, ela faz isso aqui. Tem um vale e vai uma crista. Volta e vai. A distância entre vale e vale é o que chamamos comprimento de onda. A altura, sim, a altura que essa crista pode chegar, sim, é chamada de amplitude. Essa altura aqui. Espera aí. Essa altura aqui é a amplitude da onda. Tá? Comprimento de onda é a distância entre vale e vale. Tá? Então, por exemplo, a gente viu que o comprimento de onda, por exemplo, dos raios X é bem menor comparada, por exemplo, da luz visível. Tá? Ok. Luz visível, nossos olhos detectam a radiação de luz visível entre 700 nanômetros e 400 nanômetros. De novo, nanômetros em notação científica, 700 nanômetros equivale, lembra, nano, 700 é por 10 elevado a menos 9 metros. Mais ou menos isso. Tá? Prefixos e notação científica. Por isso que era importante a gente ter estudado isso na aula anterior. Ok. Vamos fazer agora. Vamos estudar agora uma questão do número atômico e número de massa. São propriedades que foram estudadas mediante campos eletromagnéticos, ondas, utilizou, por isso a questão da teoria que estava falando das ondas ali. E chegaram, sim, a descobrir certas características desses átomos. Então, o que acontece? Temos uma propriedade chamada número atômico, representado pela letra Z maiúsculo. O número atômico é igual ao número de prótons no núcleo. Todos os átomos do mesmo elemento possuem o mesmo número atômico, pois todos têm o mesmo número de prótons no núcleo. Então, já sabemos, o número atômico representa
ao número de prótons. Prótons são os da carga positiva. Tá? Temos outra característica. Número de massa A. Número de massa A. O número de massa A é o número total do núcleo. O que temos no núcleo? Isso pode sair na prova. Prótons mais nêutrons. Prótons positivos e os nêutrons sem carga que estão dando esse controle ali para dar a estabilidade no átomo. Então, o que acontece? A, que seria o número de massa, seria o número de prótons mais o número de nêutrons. Número de positivos e número de nêutrons. Tá bom? E representação de um átomo. Todo elemento tem um símbolo. Sim. Então, por exemplo, o carbono, aqui, o carbono é representado pela letra C maiúsculo. Hélio, o gás hélio, He. Hidrogênio, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Tem um símbolo que representa aquele elemento. Então, como encontramos essa representação? Temos o nome do elemento, o seu símbolo, por exemplo, o hélio, tá? O número que está aqui embaixo na tabela periódica representa o número atômico Z, ok? Que é o número de prótons dentro do núcleo. E a parte de cima, aqui, encontramos o número total de nêutrons e prótons para o hélio. Tá bom? Ok. Muito bem. Eu pergunto para vocês. Quantos nêutrons tem o hélio? 2, 4, 2. Vamos lá. Utilizamos nosso teorema. Olha só. Número de massa é igual a número atômico mais os nêutrons. Se na tabela está me falando que o número de massa é 4, se eu sei que o número de nêutrons é 2, ou seja que o número de nêutrons, 4 menos 2, nossa, já ia somar, é igual a 2. Então, tem 2. Professor, então tudo vai ser 2 nêutrons, vai ser igual 2 para a metade, metade? Não. Tá? Esse caso aqui deu, mas não necessariamente vai dar certinho o número de nêutrons com o número de prótons. Muito bem, Gabriel, explicado ali, tá bom? Perfeito. Vamos ver aqui. Então, vou fazer esse exemplo aqui. O iodo é um elemento químico que apresenta número de massa de 127 e número atômico 53. E na química, a gente pode representar da seguinte maneira. Ó, o elemento do iodo, aqui embaixo temos o número atômico, Z, e aqui temos o número de massa, A. A partir das informações dadas para o elemento de iodo, pode-se afirmar que como assim, Caio? Uma tabela aqui sempre arredonda. Ah, tá. Arredondaram, sim. Tá certo. Ó. Ok.
que acontece? O número de massa é 127. Sim? E o número atômico 53. A partir dessas informações, que podemos afirmar que está corretamente ali? Pensem vocês e me falam. Vão pensando aí enquanto eu vou pegar aqui uma água. Vou pegar aqui uma água enquanto vocês pensam. E aí? Alternativa C, 74 prótons. 53 nêutrons. 53 prótons. Letra A. Vamos lá. Olha só. O iodo é um elemento químico que apresenta número de massa 127. Elétron não entra no cálculo, tá? Não. O número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? Tá bom? Ok. Vamos lá. Fala que o número de massa é 127. Número de massa é isso aqui. Número de massa é 127. Sabemos que o número de massa é igual ao número de prótons, que é de 53, representados aqui embaixo, mais N. Tá? Os nêutrons seriam 127 menos 53. 74 nêutrons. Então, vamos lá. Das opções aqui, tem 53 prótons? Sim, porque o quê? O número atômico representa o número de prótons que está no núcleo. Show. Tá certo. Maravilha, Gabriel. 53 nêutrons? Não. Temos 74 elétrons? Não, porque representa 74. Tem que ser o mesmo número de prótons. Então, não é. 74 prótons? Também não. E 127 nêutrons? Também não. Então, a opção correta era a letra A. E o que temos são 74 nêutrons, 53 prótons e quantos elétrons? 53. Vamos ver isso agora, que são os isótopos, tá, Gabriel? Que não está entendendo, Eduarda? Maria Eduarda?
Qual parte? Bom, lembrem, o núcleo, o núcleo, o núcleo sempre está conformado por positivos e os neutros, tá? E os positivos são os prótons. Vou repetir de novo, tá bom? O que temos? Olha só. No núcleo temos o que chamamos A, positivos e os que são, deixa aí, prótons e nêutrons. E os elétrons estão aqui oscilando por fora, certo? Isso que a gente conhece. Beleza. O número atômico Z representa o número de prótons positivos, tá? A massa atômica é o que está no núcleo, que seria os positivos, certo? Mais quem? Os nêutrons. Ou seja, que a massa atômica seria Z, que é o número atômico, mais os nêutrons. Show. Aqui está falando o seguinte, o iodo é representado pela seguinte forma. 127 é o número de massa, ou seja, o valor de A, que eu conheço dessa equação, A. E fala o seguinte, olha só, e temos o número atômico 53, que representa o número atômico, os prótons, Z. Eu não conheço quantos nêutrons tem. Aí eu fiz aqui, ó. Temos 127 que conforma os positivos mais os nêutrons. Os prótons mais nêutrons. 127. 53 são os positivos mais os nêutrons. Daqui está falando das informações abaixo, com relação ao iodo, fala o que é correto. Ah, tem 53 prótons. Claro, porque o número atômico representa os positivos. Ok. Mas quantos nêutrons tem? A partir dessa equação aqui, Gabriel, é isso mesmo. Tá? Agora, esse daqui, os nêutrons seria igual a 127 menos 53, 74 nêutrons. Agora vamos ver as outras opções. Temos 53 nêutrons? Não, temos 74. Está errado. 74 elétrons? Não, só temos 74 nêutrons. O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Não soma, tá? O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, tá? Temos 74 elétrons? Não. 74 prótons? Também não. O que temos são 74 nêutrons. 127 nêutrons? Também não. A única opção correta é a letra A. Aqui é bem simples, gente. É só utilizar esta equação daqui. A é número de massa. Z é número atômico, que são nos prótons. E N é o número de nêutrons. Tá? Sim, a equação sempre vai ser A igual a Z mais N. Não muda. Desculpa, aqui. Tá bom? Ok. Na natureza, aqui que perguntaram, professor, sempre vai ser igual ao número... Aí o que a gente vai encontrar? Temos uns compostos chamados de isótopos. Tá?
Os átomos de determinado elemento químico podem ter diferentes números de massa. Isso por quê? Porque apresentam diferentes números de nêutrons em seu núcleo. Esses átomos são chamados de isótopos. Tá? Por exemplo, o carbono. Temos o carbono de 6,12, o 6,13 e o 6,14. Cada um deles tem quantos prótons em seu núcleo? 6, certo? Lembrem que embaixo, aqui temos o composto, o elemento, desculpa. O número de embaixo representa o número atômico e o de cima a massa atômica. Tá? Então, se aqui temos um carbono chamado 6,12, que significa que tem 6 prótons em seu núcleo, certo? Em todos eles tem 6 prótons. O que não tem de igual são a diferença de nêutrons. São diferentes nêutrons. Ah, ok. E isso encontramos na natureza. Elementos em que, eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, carga positiva, mas diferente número de nêutrons. E o que acontece? Os nêutrons estão lá para dar um equilíbrio. Se passa muito da quantidade de nêutrons, vai fazer que a molécula fique, que o átomo fique instável. Ficar instável, e ficar instável pode acontecer o seguinte, geralmente que ele seja radioativo. Tá? Então, vou mostrar aqui o exemplo. Aqui temos carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O primeiro carbono, todos vão ter 6 prótons. Mas o 12, aqui que representa o A, né? O que acontece? Nesse carbono 12 temos, 6 elétrons, porque é igual ao número de prótons. Mas temos 6 nêutrons. Ok. Certo? Lembram de A é igual a Z mais N? Quantos nêutrons temos aqui? 12 menos 6. Ou seja, de nêutrons temos 6. Tá certinho. 6 nêutrons. 6 prótons e 6 elétrons. Show! Ele é estável, porque temos ali esse equilíbrio. Ok. Carbono 13. O que acontece com carbono 13? Esse isótopo. Tem 13 de A, 6 de Z. Certo? Quantos nêutrons tem? A menos Z. De A tem 13, menos 6 é igual a quanto? A 7. Ó, temos aqui, isso aqui é A. Tem que somar 13. 7 mais 6, 13. Temos 7 nêutrons. Ele ainda continua estável. Agora o problema, meu amigo, é aqui com o carbono 14. O que acontece com ele? Quanto tem de nêutrons? A menos Z. Ou seja, 14 menos 6. 8. Ele já deixa uma instabilidade na molécula e ele vira uma questão radiativa. Qual é o objetivo dos nêutrons? Qual é o objetivo dos nêutrons? Ajudar na repulsão desses prótons. Como tem mais nêutrons, tá? Os prótons ficam ali meio que querendo sair e não pode, então dá uma instabilidade na molécula. Então não pode ser tão distante. A partir de 2, de diferença de 2, o átomo já fica instável, radioativo. Beleza? E em todos eles está na natureza.
Encontramos na natureza esses isótopos de carbono. Todos têm 6 prótons, 6 elétrons, só que o que varia é o número de elétrons. Tá? Então, pergunta, tipo pergunta de prova. O que faz de diferente, o que traz de diferente de um isótopo para o outro? A diferença está onde? Das três partículas. O que faz de diferente os isótopos? O que tem de diferente entre eles? Nos nêutrons, muito bem. Observem a quantidade de nêutrons. Ó, aqui, aqui e aqui. Isso que faz diferente. A partir de dois nêutrons, bem assim, de uma diferença mais notória de nêutrons, a gente já verifica. Tá bom? Muito bem. Ah, entendeu, Manuele? Que bom. Beleza, gente. Agora vamos falar sobre tabela periódica. Lembrem, lembrem que vocês têm esse conteúdo, óbvio, aqui eu fiz um resumo. Mas vamos falar sobre a tabela periódica, porque já o tempo está acabando e eu preciso passar. Eita, não sei se vou conseguir. Vamos lá. O que acontece? Muitos cientistas trabalharam com essa questão de tabela periódica, tá? Começou em 1829, tá? Foi a primeira tabela periódica da história, continha 30 elementos químicos. Como vai evoluindo? Cada vez que vai aumentando os anos, alguém vai dando uma característica ou vai contribuindo com, com, com mais elementos encontrados ou com a organização, enfim. Um minuto, que me deu tosse. Ok. E aqui, Triades, tá? Em 1829, começou com 30 elementos, tá? E aí organizou em grupos de 3. Aí vem depois, em 1862, o parafuso telúrico, tá? Em que distribui os elementos em ordem crescente de massa atômica, como uma forma de uma espiral, de um cilindro. Então já sabiam o A, não é, meu amigo? Aí ele distribuiu em ordem crescente, pegou o que tinha menor e foi assim, tá? Até o maior de massa atômica. Em 65, 1865, a lei de oitavas. Tá? Aí já começou em colunas verticais com 7 elementos dispostos. Então, o que acontece? A tabela periódica está organizada por grupos e por períodos. Os grupos, os grupos são os verticais. E os períodos são aquelas organizações horizontais. Tá? Aqui a lei de oitavas era o seguinte, ele criou a questão das colunas verticais, chamando ela de grupos. E lei de oitavas porque ele seguia as escalas musicais. Tá? Mendeleev, em 1869, já organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, dispostos em colunas horizontais e verticais, o que a gente já conhece hoje. Então, de novo, colunas horizontais, desculpa, verticais, são grupos, horizontais são períodos. Moseley já organizou por número atômico, sim, elementos com as mesmas características químicas, tá? E aí começou a organizar assim meio que, olha, esses aqui são metálicos, esses aqui são alcalinos, esses são os gases nobres, que eu falo assim, da realeza, os intocáveis, e assim foi organizando, organizando. E o que a gente tem hoje é a tabela periódica, que temos 118 aqui, o David colocou aqui o nosso grupo. Muito bem, mas vamos ver uma questão. Olha só.
quero que vocês observem. A tabela periódica que o David postou aqui, ele tem uma forminha ali, né? Essa forminha aqui. O raio atômico é a medida da distância entre os núcleos de átomos vizinhos. A distância, um raio, entre os núcleos, tá? O raio atômico. A distância do raio. E ele classificou da seguinte forma, olha só, aumenta nos grupos, o raio atômico aumenta nos grupos, nesse sentido, e nos períodos assim. Ou seja, que aqui tem um menor e aqui tem um maior. Aqui tem um menor e aqui tem um maior. Tá? A reatividade. Quais são os mais reativos? Somente reatividade significa aqueles que têm uma maior reação. Então, se você coloca, por exemplo, um alcalino, ele faz uma efervescência. Então, que são mais reativos, é o que a gente chama. Eles são mais fogosos. Então, o que acontece? Ele vem de dentro aqui para lá. Observem aqui. Certo? E temos esses metidos aqui, que são os gases nobres. A gente chama de metidos porque eles não têm reatividade com ninguém, eles ficam isolados, que é o hélio, argônio, tá? Eles ficam lá como os reis, intocáveis, e têm baixa reatividade, como os reis sempre foram, baixa reatividade, tá? Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons de outros átomos. Então, ele aumenta assim. Em períodos, vai assim, e em grupos, vai nesse sentido. Energia de ionização, a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Vai nesse sentido. Bom, ok. Então, vamos passar aqui. Vemos a classificação. Grupos, 1, 2, pula do segundo para cá. Então, vamos lá. Grupos. 1, 2, passa para cá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse sentido, são os grupos. O primeiro temos, como sempre, o hidrogênio. É um gás incolor, inodoro e insípido. E ele tem como número atômico 1. Tá? Beleza. Esses roxos aqui são os metais. Eles possuem brilho, são bons condutores de calor. Então, ali temos o ouro, a prata. Então, por exemplo, se você aqui, o alumínio, se você pegar uma aliança e uma aliança de ouro ou prata, colocar no fogo, você vai ver que ele aquece assim, em segundos. São sólidos, tirando o mercúrio, maleáveis e dúcteis. Aqui temos os ametais, esses verdecinhos. Sim? Não possuem brilho, não são bons condutores de calor, não são sólidos e não são maleáveis. Ali temos o fósforo, sim? Temos o cloro. E esses amarelinhos que eu falei são os gases nobres. Eles raramente se misturam com os outros elementos, que eu falo são os metidos. Tá? O hélio, argônio. Ai, a minha época eu lembrava das tabelas periódicas de cabecinha. Agora, entraram outras informações mais importantes. Tá? O importante aqui é você saber que ela foi organizada de forma de trazer as propriedades para cada um deles. Tá bom? Show! Aqui vemos outra organização um pouco. Temos aqui o hidrogênio. Tá? Temos metais alcalinos, cálcio, hidrogênio, sódio, potássio, cálcio. Os metais alcalinos terrosos, metais de transição, a família do boro. Aqui temos a família do carbono. Por que a família do carbono? Do boro, porque o primeiro elemento que acompanha o grupo é boro, aqui nesse aqui que eu chamo 8. Esse aqui é a família do carbono C, de nitrogênio N. Os calcogênios, temos aqui o enxofre. Halogênios,
o cloro está nessa classificação e os nobres que já falei que são os metidos. Muito bem. Já para finalizar nossa aula, é o seguinte. Dá uma lida aqui rapidinho. Tá? É um exemplo aqui, um caso que aconteceu. Resumindo. Existe o processo de produção do etanol de cana-de-açúcar. Sim? E aí temos vinhaça, tá? E a vinhaça para evitar a contaminação da água e do solo, porque ela tem resíduos, estão presentes na mesma. E essa vinhaça, às vezes, é utilizada na fertirrigação, na agricultura. Ou seja, um subproduto da produção do etanol, temos a vinhaça e, às vezes, essa vinhaça é utilizada como fertilizante. Tá? E o que acontece? Ela tem uma composição, às vezes, de 93% de fase aquosa, 7% de sólidos, tá? Possuindo um alto teor de potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, enfim, em menos composições. A pergunta, essa ali era só um blá 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 para explicar ali que tinha esses compostos ali na vinhaça. Com base na composição mineral dos sólidos suspensos da vinhaça, indique a alternativa que corresponde à ordem crescente dos raios atômicos dos elementos neutros, levando em consideração a posição dele na tabela periódica. Em outras palavras, é o seguinte: temos nitrogênio, sim, com 7, esse é o número atômico, tá? Magnésio com 12, fósforo com 15, enxofre com 16, potássio com 19, cálcio com 20. Vamos localizar esses elementos na tabela periódica. Nitrogênio, está aqui. Magnésio, está aqui. Fósforo. Enxofre. Potássio. E cálcio. Ok. Fala assim. De acordo à ordem crescente dos raios atômicos. Não, esses daqui quase a gente não trabalha. Esses aqui são intermediários, são meio... O que acontece? O raio atômico, lembra lá como se comporta o raio atômico na tabela periódica? Olha aqui. O raio atômico aumenta em grupos daqui para baixo e desse sentido para cá. Eu preciso colocar do menor raio atômico até o maior. Eu vou voltar lá. Gente, o tempo passa rápido. Como o raio atômico aumenta? Ele vai em grupos assim e em períodos assim. O raio atômico, que é a distância a distância do núcleo. Tá? Ok, então vamos começar. De todos, quem teria o menor raio atômico? Desses 6 que eu circulei ali. Quem tem? O nitrogênio. Muito bom, Gabriel. Nitrogênio seria o menor de todos. Por quê? Porque ele está aqui. Se eu pegar aqui, descendo é o primeirinho. Tá? Ele que tem aqui. Agora, quem seria o segundo? Vamos pensar. O enxofre, o fósforo ou o magnésio? O enxofre, pessoal. Lembra que com relação ao período, ele vai daqui para cá, certo? Entre fósforo e enxofre, nesse sentido, quem tem maior? O fósforo. O enxofre foi menor. Esse daqui, nesse sentido aqui, vai ser maior. Então, aqui temos o enxofre. Depois,
O fósforo. Muito bem, Jean. Beleza. Posteriormente, o magnésio. Muito bem. Por quê? Olha só, já estamos nesse sentido daqui. Magnésio já está aqui. Agora, entre cálcio e potássio, o cálcio. E por último, o potássio. Maravilha. Então, esse aqui seria de acordo ao raio atômico. Tá bom? Bom, pessoal, consegui terminar. Achei que não ia dar tempo. A presença é automática. Quem entrou na aula já está com presença. Tá bom? Ok? Bom, pessoal, vai ficar ali gravado e quem quiser pode assistir depois. Sextou para vocês. Eu vou me preparar aqui para a minha aula das 20h50 com outra turma. Boa Tchau, noite, tchau, tchau, pessoal. tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente.